não pararei, ainda não vou parar a mensagem para dizer algo que eu acho que é importante e vermos essa coisa maravilhosa que Deus nos permitiu fazer no seu nome. Então, em tempos como estes, eu digo assim que vocês dedicam para este edifício bonito, alguns chamam de grande catedral, porque nunca viram algo assim. Alguns dizem que é um santuário bonito. Então, estou alegre, me alegro com eles, nos regozijamos. Mas quando fazemos tudo isto, eu sempre digo, a mente deles tem que ter cuidado do erro que David teve e a presunção de Salomão. E rapidamente leio em primeira de Reis 9, vou ler um pouquinho, poucos versículos. Vou começar por versículo 3. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que os olhos e os ouvidos do Senhor possam estar neste santuário perpetuamente. É tão importante. No versículo 4, e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós, os vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os estatutos que eu vos tenho proposto, mas fordes e servirdes outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e mote entre todos os povos. Isto não irá acontecer aqui. Sempre compartilhamos com as pessoas, brevemente. Eu digo, por favor, cuidado com o erro de David e a presunção na cabeça de Salomão. Qual foi o erro de David? David disse que quer construir uma casa para Deus. Sim, Natan, ele disse que estava certo. Disse que continua e faça o que queres fazer. E na mesma noite, Deus visitou Natan e disse a ele: cometeste um erro, não é correto. Algumas vezes já ouviste de mim, eu já te disse, tens que construir casa para mim. Quem na terra pode construir uma casa para o habitar? Ninguém. Eu tenho os céus e a terra, tudo é meu. Os céus os cabelos é onde eu coloco minha cabeça, os pés é onde eu assento, a terra é onde eu assento os meus pés. Então, Deus deu um provérbio a Natan para dar a David, que o filho queria construir a casa. Então, David pensou sempre que Deus está fixado numa casa. Deus não está fixado numa casa.
Deus quer habitar dentro de ti, dentro de mim. Se Deus terá que habitar em algum lugar, os céus e a terra não vão conter a Deus. Então, é erro para alguém pensar que porque construiu alguma coisa, Deus é como eu. Dizer, venha e fica comigo aqui. Deus só permanecerá aqui se todos nós vivermos uma vida santa. Deus vai querer ficar aqui se as pessoas viverem uma vida santa, porque Deus quer estar em lugares assim. Salomão cometeu erro depois de uma longa oração. Deus agora lhe disse, sim, é bom ouvir sua oração. Eu coloquei este lugar para o meu nome. Colocarei o meu nome lá. Não é aquele que você diz porque você fez aquele lugar, é porque eu irei colocar o meu nome, é quando eu colocar o meu nome lá que aquele lugar será de Deus. Se o lugar pertence a Deus, Deus estará lá. Mas Deus deixou claro, se você se desviar e não seguir o que o seu pai seguia de todo o coração, vão descobrir que eu não sou como um homem que vê somente o glamour de um edifício. Ele diz que eu vou nivelar tudo como nada. Na Deeper Life nós nunca vamos nos desviar. Todos, quando alguém diz eu sou da Deeper Life, para mim, eu escuto, eu sou da Deeper Life. Alguém pode ser capaz de dizer Deeper Life, que possa permanecer assim, sermos conhecidos pela justiça, andando justamente e vivendo justamente. Que Deus continue nos guardando nesta plataforma que nós conhecemos, de modo que as bênçãos que Deus colocou neste lugar, assim que este lugar foi dedicado para Deus, irão permanecer aqui em nome de Jesus. Quando o segundo templo foi edificado, alguns choravam na fundação, alguns louvavam a Deus. Mas de tudo, Agar disse que Deus prometeu que a glória da última casa será maior do que a primeira. Diz o que vocês estão à procura, não se preocupem, porque a última casa, a sua glória será maior do que esta. Diz que este lugar darei paz. Em Ageu 2:9, que Deus continua trazendo paz neste lugar. Que Deus não tenha nenhuma razão de desviar os seus olhos deste santuário. Que o seu coração e os seus ouvidos estejam sempre para quê? Que Deus continue guardando a vida do GES para nós, para que continue sendo uma bênção para nós. A segunda razão que me trouxe aqui é para eu convidar o superintendente geral para que tudo que vocês gozam aqui, que ele venha também nos dar também um pouquinho da bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Vamos abençoar o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor que você está aqui. Você está aqui. Louve a Deus por aquilo que estás recebendo. Aprecia o Senhor. Aprecia o Senhor. Aquele que te trouxe a um lugar assim. Diga, Senhor, ajuda-me, para que você não abuse este privilégio. Assim que a palavra do Senhor vem agora, vem do servo do Senhor, nosso Pai no Senhor. Diga, Senhor, ajuda-me.
Ajuda-me a receber a sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Pai, estamos gratos a Ti. Te agradecemos por este privilégio glorioso e a oportunidade que nos dás. Oramos, Senhor Deus, que nos ajude. Queremos continuar a Te apreciar. Queremos continuar a fazer tudo o que nos chamaste para fazer. Assim que escutamos a Sua palavra agora, dê-nos a graça de sermos praticantes da Sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. E toda a igreja diz... Pai, te agradecemos hoje, abençoamos o seu nome por aquilo que nós ouvimos. Oramos que esta palavra seja gravada em cada coração em nome de Jesus. Assim que entraremos na sua palavra agora, Senhor, dê-nos entendimento. Senhor, dê-nos revelação e inspira o seu povo para afirmar-se na palavra, viver de acordo com a palavra e trabalhar de forma útil e proveitosa em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite, assim que notaste, vamos estudar em Hebreus 4, na examinação da Escritura. Vamos para Hebreus 4. Estou lendo de 1. Hebreus 5:1. 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens. Mesma coisa podemos dizer. Tudo que as Escrituras nos dizem, todo líder cristão é apontado. Todo líder cristão é escolhido. Todo líder cristão é ordenado para os homens, para o benefício dos homens, para abençoar os homens, para a salvação dos homens, para a reconciliação do homem para com Deus. É apontado, ordenado, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. O ministério cristão lida-se com coisas espirituais, coisas relacionadas com Deus, pertencentes a Deus. O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vinda ao reino de Deus, o nosso habitar no reino de Deus, nos é dito para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Diz que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, assim que ele era levantado e ordenado, ele tinha que oferecer dons e sacrifícios pelo pecado do povo. 1, ele tinha uma culpa por ser tirado. 2, uma condenação por ser cancelada. 3, a barreira que havia entre o muro, entre o homem e Deus, tinha que ser quebrada. Mesma coisa também para o ministério cristão hoje. Ele nos levantou para reconciliar o homem com Deus. Hoje não mais oferecemos sacrifícios, porque Cristo já ofereceu o sacrifício final, o perfeito sacrifício. E Ele é a nossa Páscoa. 2, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes. Continua falando do sumo sacerdote e pela extensão fala dos ministros cristãos, dos líderes cristãos. Por quê? Eram pessoas ignorantes, porque são pessoas ignorantes das suas necessidades, ignorantes da consequência do pecado, ignorantes de morrerem no pecado, ignorantes do que vai acontecer na eternidade. Por essa razão temos compaixão e lhes alcançamos. E errados, os pecadores estão errados, os apostatados estão errados. De fato, sim, há crentes também que são errados. Sim, são filhos de Deus, nasceram de novo, mas os passos que têm que viver, eles estão errados. Por isso, o ministro cristão é levantado para que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Fala dos ministros do Antigo Testamento. No caso do sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele também foi confrontado com tentações, mas não teve nenhum pecado, não teve as fraquezas que as pessoas do mundo têm.
E diz: por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. O sumo sacerdote no Antigo Testamento oferecia-se por si mesmo. Por quê? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O sumo sacerdote, os reis, todas as pessoas eram culpadas diante de Deus. Daí que o sacrifício devia ser feito. No caso do Senhor Jesus Cristo, não tinha culpa, não tinha pecado perfeito, ele não tinha que oferecer-se, mas ele deu-se a si mesmo em oferta para si, para mim e para toda a humanidade. 4. E ninguém toma para si esta honra. Falando do sumo sacerdote no Antigo Testamento, nenhum dos israelitas da tribo, boa tribo de Judá, boa tribo de Manassés, Efraim ou de José, não podiam apenas dizer por aquilo que eles são, deviam correr para aquele trabalho, mas Deus escolheu a tribo de Levi, Arão como o primeiro sumo sacerdote. Então, não é algo que toma por si mesmo, não é algo que alguém possa dizer que este é o meu desejo, isto é o que eu quero, então correr apenas para esta tarefa. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Nos é dito que a nossa chamada hoje é similar com a chamada, assim como Deus nos escolhe, assim como Deus nos estabelece, assim como Deus afirma o ministério que temos. Nesta noite estamos a falar sobre a chamada e a chamada e a pureza do líder proveitoso. Vamos para o versículo 12. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui dizia aos crentes em Hebreus que eles deviam crescer, não deviam permanecer no nível do leite da palavra por muito tempo. Não deviam ser pessoas que sempre deviam ser motivadas e as doutrinas básicas do arrependimento toda hora, as doutrinas básicas da justiça toda hora, as doutrinas básicas da restituição, há coisas que eles já deveriam ter entendido, deveriam ter aprendido e deveriam ter estabelecido nos seus corações para que pudessem desejar comida forte. 3. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Eu oro que você será capaz de comer a comida sólida. Eu sou capaz de comer a comida sólida. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Assim que olhamos para isto hoje, a coisa principal que nos concentramos nele é a liderança útil, a liderança proveitosa. Como Deus escolhe, como Deus lava-nos, como Deus prepara-nos para um ministério proveitoso. Vamos voltar, Hebreus 5, 4. Ninguém sublinha na sua Bíblia, ninguém. Eu nunca escondi, eu nunca li, não sou talentoso. Seja qual talentoso, seja que educação tenha, não importa o tipo de força que ele tenha, ninguém toma para si esta honra. Sabe, existem auto-pregadores, auto-ministros, auto-pessoas que se apontam por si mesmos. Eles se vão a uma igreja e não são reconhecidos quem elas são, tomarei por força. Aqui nos é dito, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum evangelista toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão.
Oséias 8. Oséias 8:4. Oséias 8, versículo 4. Nos é dito: Deus tem as suas prerrogativas, tem direito para decidir, tem que escolher. Oséias 8:4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Deus está a dizer: eu deveria estar envolvido nisto. Eu deveria ter sido permitido fazer a escolha, porque é minha casa, é meu reino, são o meu povo, é a minha criação. Eu sei o que é bom para eles. Eu quero ser aquele que faz a escolha. Mas os filhos de Israel, chegou o tempo nas suas vidas em que eles escolhiam o que eles queriam sem envolverem a Deus. Deus disse que isto é errado. E Ele continua dizendo para nós que é errado. Autoproclamados ministros, autoproclamados pastores, autoproclamados sacerdotes que se apontam por si mesmos. Ninguém toma esta hora por si, senão o que é chamado por Deus. Jeremias 23. Estou lendo 21. 23, 21. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Olha para o nosso país, ora para o continente. Veja, há pessoas que não foram escolhidas pelo Senhor, não foram enviadas pelo Senhor, não foram comissionadas pelo Senhor, eles correm. Talvez estão naquele campo de batalha, eles dizem que começar o ministério é coisa final, que lhes dará o dinheiro que eles querem ou o suporte. Eles correm e não sabem nada da salvação em Cristo. Que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Eles não sabem nada sobre o que é preciso para ir ao céu. Mesmo eles não têm certeza que vão ao céu. Porque eles não têm as experiências cristãs necessárias para andar com o Senhor, permanecer e habitar. Mas eles querem correr. Por isso vamos encontrar muita confusão de religioso. Ele diz: não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Eu oro que este não será o nosso Senhor. Atos 13, 2. 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saúl para a obra a que os tenho chamado. Veja a escolha aqui. É o Deus Todo-Poderoso que ele escolhe. É o Espírito Santo fazendo a escolha. Ninguém toma esta hora por si mesmo, a não ser que 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, eu fui escolhido por Moisés foi escolhido por Deus, como é que Josué foi escolhido por Deus? Como é que David foi escolhido por Deus? Como é que Salomão foi escolhido por Deus? Assim que vais para os profetas maiores, Ezequias, eu te fiz um atalaia. Como é que eles foram escolhidos? Deus é que eles escolheu. O que dizer de João Batista? Deus é que ele escolheu. O que dizer sobre Jesus? Eu vou colocar o meu reino sobre o monte Sião. Assim que olhares toda a Bíblia, desde o princípio até o fim, has de ver a mão de Deus, a escolha de Deus, a decisão de Deus. Aqui tu encontras no Atos 13. Ele diz: assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Deus nos chama para o serviço. Eu oro que a sua chamada seja afirmada em nome de Jesus. Assim que Ele te chama, te equipa. Assim que nos chama, nos qualifica
para que sejamos líderes enviados pelo próprio Senhor. A chamada e a pureza de líderes para líderes proveitosos. 3 coisas devemos considerar. Ponto número 1, a perspectiva própria na escolha, e comissionar os líderes. Vamos ver isto primeiro. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 5, 4. Hebreus 5, 4. E diz: e ninguém toma para si esta honra. Que escritura maravilhosa é esta? As pessoas vão dizer: o reino de Deus, para você tomar, é preciso violência e tomar pela força. Sabe, isto fala de quê? Fala da salvação pessoal. A salvação não é para um grupo de pessoas. A salvação não é para pessoas apenas selecionadas, é para todos. Porque Deus não quer que ninguém pereça. Assim que veja a salvação, assim que veja o reino de Deus, trazendo a salvação do Senhor para ti. Então, tu vens, assim que há uma barreira entre você e a salvação, há um bloqueio entre você e a salvação, tiras isto pela força. Não vou permitir que Satanás, pecado, me impeça. Mas, quando o assunto é ministério, quando o assunto é serviço, quando o assunto é na posição no reino de Deus, tu não pode dizer que o reino de Deus é tomado pela violência. A posição está à espera, se não me derem, tomarei pela força. Não, não fazemos isto. 4. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, que Jesus disse, João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. É a escolha de Deus. É a escolha de Deus. Se estás lá, és o pastor, louvado seja o Senhor, é a escolha do Senhor. Se tens uma posição, uma responsabilidade na casa do Senhor, quão grande tens que ser, porque esta é a escolha do Senhor Ele mesmo, escolha de Cristo. Então, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Este é o propósito e vais cumprir com o seu propósito. O propósito divino vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto alguém grita e diga, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 3, 27. João 3, 27 nos diz sobre este privilégio de servir a Deus, privilégio de pregar o Evangelho, privilégio de ter e assegurar uma posição no reino de Deus. João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Afirma-nos de novo, claramente vem para nós. Se temos que estar na posição de um pastor, na posição de um pregador, na posição daqueles que vão liderar os outros para o reino de Deus, recebemos do céu. Ninguém apenas tem que dizer, se não me der, eu vou tomá-la, vou roubá-la. É coisa boa. Se ele pode fazer, por que não dá a mim para eu fazer? Então, João nos diz, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Eu oro que o Senhor te dará o que te pertence. Eu disse, o Senhor vai te dar o que te pertence. 1 Coríntios 12, 18. 1 Coríntios 12, 18. Mas, agora, não é como algumas pessoas dizem, eu sou um sacerdote do Antigo Testamento, isto é do concerto antigo, é do regime antigo, é dos tempos antigos. Mas agora, na nossa dispensação,
agora, no Novo Testamento, agora, neste tempo presente, agora, depois da cruz, depois de Pentecostes, a escolha já foi estabelecida, a escolha de pastor, de apóstolo, de evangelista, pertence a Deus, mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Este é o trabalho de Deus, é a prerrogativa. Isto é o que Ele faz. Ele organiza na igreja membros como Ele quer. 28. E a uns, não todos, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Hás de ver algumas pessoas dão-lhe caro, dizem: quem é você? Eu sou um apóstolo, eu sou um apóstolo. O que significa um apóstolo? Nem sabe o que quer dizer. Quais são as qualificações do apóstolo? Ele nem sabe. Que tipo de unção um apóstolo tem que ter? Ele nem sabe. Eu gosto deste título. Dizem que é algo da fé. Diga, vais ter isto. Diga, vais ter isto. Então, como lhe chamam de apóstolo, ele é apóstolo. Alguns dizem: eu sou profeta. O que é um profeta no Novo Testamento? Quem é um profeta no Novo Concerto? Eles não sabem. Eu sou o profeta. 8. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Deus colocou-lhes professores na igreja. Não é porque ele faz isto, eu cheguei na igreja antes daquela pessoa, eu vou fazer também. Muita gente vê a igreja antes do apóstolo Paulo, mas não se tornaram apóstolos. Mas a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Deus está envolvido nisto. 29. Porventura são todos apóstolos? A resposta é não. Porque Deus diz que colocou uns. São todos profetas? Não. Porque Deus colocou uns como quis. Jeremias 17. Estou lendo 16. Jeremias 17. 16. Mas eu, este é Jeremias falando, não me apressei em ser o pastor após ti. Diz que não sou aquele que disse que estou à procura das carreiras no mundo. Pode ser machambeiro, pode ser um pescador, pode ser um homem, pode ser isto, pode ser aquilo. Ok, agora eu serei o pastor. Diz que não, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Quer dizer, a aflição, as dificuldades que o trabalho do pastor tem. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Eu vos disse, não é minha intenção esta. Veja o que aconteceu. Veja como Deus, Ele mesmo, fez a escolha de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Estou lendo 4. Então, assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus conheceu-te antes de você nascer. Eu estou a dizer, Deus te conheceu antes de você nascer. Assim, quando és dado a responsabilidade, não pensa que é um acidente. Não pensa que... Eles pensam que eu posso fazer isto, quem eu sou. Eles pensam que eu posso ir neste caminho, quem eu sou. Deus te conheceu, como conheceu Jeremias. Ele diz que antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da mata, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Ele te deu como profeta para quem? Te deu como profeta para quem? Para as nações. É singular ou plural? Plural. Então, no caso de Jeremias, ele diz para as nações: este é o meu trabalho, esta é a minha prerrogativa, isto eu te apontei para isto. Qualquer coisa que ele apontou,
é o que tem que ser feito. 6. Então disse eu: Senhor Jeová, és que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas, não terás medo, não temas diante deles. Sabes, se o Senhor te manda, assim como o Senhor te mandou, eu disse assim como o Senhor te mandou, e você começa a olhar nas caras das pessoas, fala do arrependimento, eles começam a frisar a cara para ti. Quando fala da restituição, eles te ameaçam com as caras deles. É como você fica com medo das caras deles. Isso é a palavra dele. Ele diz: vai a todo mundo, ensina-os a observar tudo que eu tenho te mandado. Quando você declarar a verdade da palavra do Senhor, a carne pode não querer, o homem natural pode não querer receber, mas você sabe, este é o caminho, que sem o arrependimento ninguém será salvo, sem colocar as suas vidas retas, sem a restituição por ser feita, não há prova de que alguém veio ao Senhor. Alguém que roubou algo antes quer continuar a viver com aquela coisa que ele roubou, aquele que vivia de corrupção e aquele dinheiro construiu casa aqui, casa ali, e ele quer gozar aquelas casas do dinheiro da corrupção. Ainda não há salvação ali. Quando há salvação, quando há rendição, quando há uma mudança total da vida, quando há regeneração, haverá uma vontade de devolver as coisas roubadas. Ele diz para ti: não temas diante deles, porque eu sou o Senhor que te livra. O Senhor vai te livrar. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Dê-me um bom amém. Olha, ponho-te neste dia, é Deus que está dizendo isto. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, isto é plural, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares, e também para edificares e para plantar. Tudo que Ele nos mandou fazer, nós iremos fazer. Eu irei fazer. E esta obra prosperará nas suas mãos em nome de Jesus. Mas sabe, há um tempo que Jeremias, ainda que foi uma chamada de Deus mesmo, ele diz: Deus, isto é pesado. Deus, isto é um desafio. Deus, isto é difícil. Senhor, por que não chamaste o outro que é mais corajoso do que eu? Senhor, por que não chamaste o outro que é mais firme e corajoso do que eu? E ele queria recuar. Estou olhando para alguém que não vai recuar. Você não vai recuar. Jeremias capítulo 20. Se Deus te escolheu, se Deus te ordenou, se Deus te posicionou ali, a dificuldade há de vir, desafio há de vir, oposição há de vir, mas você vai se firmar. Será que falo para alguém aí? Você se firmará em nome de Jesus. Jeremias 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Desencorajamento. Eu oro que toda forma de desencorajamento sairá do seu coração hoje em nome de Jesus. Há muita terra por alcançar. Há muitas almas por alcançar. Há muitos lugares por você ir. E você há de ir nesses lugares. E farás tudo que Deus te ordenou em nome de Jesus. Não te canses. Não te fatigues. Não seja fraco. Levanta e marcha. Levanta e marcha. Vais-te marchar em nome de Jesus. Então disse eu: não me lembrarei dele. Não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Cala a boca. Encerrado nos meus ossos, eu estou fatigado de sofrer e não posso. Você não vai ficar lá atrás. Quando Deus te chamar, te equipa, como eu disse. Líderes cristãos,
são chamados por Cristo. São chamados para o serviço. É uma chamada altíssima, acima de qualquer chamada na terra. É uma chamada grandíssima, acima de qualquer chamada na terra. É um ministério grandíssimo. Antes da chamada, converte. Antes da chamada, lava-te, purifica-te. Antes da chamada, te santifica. Ele não manda servos que estão cheios de culpa e condenação para proclamar um evangelho que transforma. Ele não vai enviar pessoas que têm condenação nos seus corações, pessoas que estão a caminho do inferno. Ele não vai mandar alguém que está a caminho do inferno para as pessoas, mostrar às pessoas que têm que ir para o céu. Primeiro, ele tem que estar no caminho. Ele não mandará escravos do pecado e vencidos pelo pecado para libertar os cativos de Satanás. Antes de libertar os outros da mão de Satanás, você tem que ser liberto. Primeiro, os pecadores estão apostatados, os que se chamam de líderes ainda continuam no pecado. Essas pessoas que não foram libertos não têm mensagem para o mundo e não têm ministério para a igreja. Porém, Deus olha para o coração. Quando Ele sabe que você se apega a Ele, sim, Ele chama. Ele quer que você seja útil. Primeiro tem que haver esta conversão que toma lugar. Depois da conversão, a consagração. E você se dedica completamente ao Senhor e coloca tudo no altar e Ele começa a te usar. Ele começa a te usar. Ele olha para o seu coração. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor... Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Diga-me. Porém o Senhor olha para, diga-me em voz alta, coração. Será que o coração está circuncidado? Não posso escolher isto. Se o coração ainda é um coração duro, ainda é um coração que esconde o pecado, não posso mandar isto. Este coração é um coração maligno, de descrença, de se apartar do Deus vivo, não posso mandar. É um coração condenado, é um coração que engana, que também contamina a vida das outras pessoas, não posso mandar. O coração deste ainda é ignorante do Evangelho, ignorante das doutrinas, ignorante da palavra do Senhor, não posso mandar isto. Se o coração condena-te, mostra que é um coração não lavado, não regenerado, ele não pode mandar este. Mas quando o coração é lavado, quando o coração é transformado, quando o coração é renovado, quando o coração é regenerado, quando a vida é transformada, quando a vida é mudada, a mão do Senhor está sobre si. Eu disse, a mão do Senhor está sobre si. Vai te usar, vai nos usar em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 2 agora. A lavagem pessoal para os chamados e consagrados líderes. Vamos para Hebreus capítulo 1. O ministério de Cristo. Aquele que vai para ele faz para os ministros, faz para as pessoas que são chamadas por ele. Há uma lavagem, há uma pureza, há uma purificação. Este é o ministério dele. E ele purificará a cada um de nós até que sejamos completamente, totalmente aceitáveis diante dele, em nome de Jesus. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A purificação é necessária. Ele purifica o nosso coração. Hebreus 9, 14. Purificação.
Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências, das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele vai te purificar. Amém. Vai purificar a cada um de nós. Amém. Para nos tornar aceitáveis diante do seu serviço, para que possamos fazer tudo que nos ordenou, iremos fazer. Malaquias 3. Malaquias 3. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro. Essa palavra, purificará, afinará. Ele é o refinador, ele é aquele que nos lava, ele é o nosso santificador, purificando a prata, purificando os filhos de Levi, afinando-os como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Esta purificação é necessária, pessoalmente assim, para que sejas capaz de oferecer ao Senhor ofertas ou serviço aceitável. Isaías capítulo 6. Isaías 6, 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Eis que isto tocou os teus lábios. É o agente purificador. Eis que isto tocou os teus lábios. Vens tu do altar do Senhor, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. 8. Depois disto ouvi, depois da purificação, depois vi disto, depois da lavagem, depois disto, da experiência profunda com o Senhor, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, todos nós, digamos, podemos dizer de novo? 2 Timóteo capítulo 2, lavagem pessoal e para líderes consagrados. 2 Timóteo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, o que faz? Aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém, diga uma palavra, de sorte que, se alguém em voz alta se purificar destas coisas, sublinha, se purificar destas coisas, é plural, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Eu oro que o Senhor prepare a cada um de nós para a boa obra, trabalho proveitoso, que será recompensado em nome de Jesus. Chamado para o serviço. Esses líderes devem ser purificados e permanecer limpos. A pureza da liderança, há coisas que somos purificados nelas, são tiradas dos nossos corações, da nossa vida, do nosso ministério,
dos nossos hábitos, são purificados. Vamos seguir a palavra liderança, em inglês leadership, que é L-E-A-R-S-H-E-P, leadership em inglês. Quando somos purificados, o L significa, em inglês é live, não viver para nós mesmos. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. Não viver para si. Vives para aquele que morreu por ti, aquele que deixou tudo por ti. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, escuta agora, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há pessoas que não foram purificadas de ego. Eles dizem o que eu quero fazer. Qualquer desconforto eles não gostam. Qualquer dificuldade eles não querem. Vivem para si mesmo. O que eu quero, aonde eu quero ir, isto é o que eu escolhi, isto é o que eu não irei fazer. Mas se você reconhece que Jesus morreu por si, que você é purificado do ego e não vives mais para si, não se apegar a si mesmo com as coisas. Então, existe afeição familiar, estar apegado nas afeições políticas, afeições familiares, nisto e naquilo. Em 2 Timóteo nos é dito, 2 Timóteo capítulo 2, 4. Ninguém que milita se embaraça. Se queres ser um bom soldado, se queres ser um bom servo, se queres servir o Senhor aceitavelmente, se há coisas que amaram as pessoas que devem ser quebradas e queres servir ao Senhor sem distração, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você irá agradar ao Senhor. Eu disse, vais agradar ao Senhor, entenda. O embaraço com os negócios desta vida. Mas os outros cristãos estão fazendo isto assim também, eu também irei fazer. Os outros cristãos também fazem isto, carregam placas, fazem isto. Você não irá se embaraçar com essas coisas, porque não farás parte deles em nome de Jesus. Não se vingar a si mesmo. Tu tens que ministrar para pessoas rebeldes, para justos, para pecadores, para todos. E não carrega a vingança consigo. Porque se ele se apostatou, Deus vai usar a ti para lhe trazer de volta. Se ele é um rebelde, Deus vai te usar para poder pagar aquela rebelião. Por isso não vais carregar a vingança consigo. Romanos capítulo 12, 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Pastores, vocês estão no púlpito. Depois às vezes já pastores estão a pregar contra aquele, em vez de beneficiar as pessoas, ele está a lutar uma batalha para atacar aquele que está naquela secção, atacar aquela pessoa, vai lançar isso, lançar aquilo, enquanto está lá no púlpito. Não vos vingueis não engane ninguém, em inglês é defraudar. 1 Tessalonicenses 4. Diz que ninguém deve defraudar em nenhum irmão, em nenhum negócio. Aquele diz que é pastor, é pregador, é um professor,
é um guerreiro da oração, está nisso, naquele ministério, mas é fraudulento e defraudou, levou dinheiro daquele, a renda dele não pagou, todos vão contra ele, mas eu, pastor na igreja, fazemos negócios juntos, ele me aldrabou. Temos que ser purificados disto, e o Senhor purificará a todos nós. E Deus vai purificar a cada um de nós, vai nos purificar, o roubo sairá da vida de cada um, a fraude sairá de cada um. Lá onde trabalhas não vais ter fraude, no banco não vais ter fraude, seja em qualquer dos assuntos financeiros, não haverá fraude em nome de Jesus. Talvez estás nessa situação de fraudulento, estás desqualificado. Seria bom agora te afastares e dizer que não tenha força, não tenha coragem para permanecer enquanto eu estou a viver neste assunto. E depois resolve este assunto de dívidas, esse assunto de defraudação e resolve tudo isto. Quando vês que resolveste, volta e Deus estará consigo em nome de Jesus. Então ninguém deve defraudar o outro irmão em qualquer um dos negócios, porque Deus é o vingador dessas pessoas, assim como nós também já vos avisamos e testificamos. E não invejar os outros. Somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. Ele faz o trabalho dele, eu também estou a fazer o meu trabalho. Então não tem que haver inveja, não tem que haver ciúmes. Se nós não somos purificados de inveja, não serviremos o Senhor de forma aceitável. Ele quer que essa inveja contra aquele obreiro, entre aquele obreiro, esta secção contra aquela secção, a inveja deve ser tirada, para que a nossa mente seja limpa, seja purificada. E tem que purificar para que nós possamos servir ao Senhor. Você não terá inveja. Provérbios 24, 19. Não te afliges por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos ímpios. Os ímpios estão ficando mais ricos. Os ímpios parece que tudo está andando bem superficialmente. Não tenhas inveja dos ímpios. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os ministérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Olha, 4. A caridade é... Diga-me em voz alta. A caridade é benigna. A caridade não faz o quê? Não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensorbece. Esta liderança, ele não viver para si mesmo, não se embaraçar com o negócio desta vida, não se vingar dos outros, não defraudar a ninguém, não invejar a ninguém. Não remova os limites que os antigos colocaram. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. 23:10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte.
Ele pleiteará sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, são os limites antigos, são as doutrinas que já existem, foram colocadas. Então, não remover as doutrinas, dizer que eles não vão gostar disso, vou tirar essa doutrina, os jovens não gostam dessa parte, se nós pregarmos isto, os jovens não hão de vir. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Tudo que Cristo disse, tudo que os apóstolos disseram na palavra do Senhor, em todas as epístolas, olha, não vamos remover nenhum dos limites antigos em nome de Jesus. Não lute com ninguém. Strive em inglês. Não lute por ninguém. Não lute por ninguém, nem por qualquer razão. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, 24. O servo do Senhor não luta. O servo do Senhor não convém contendar. Eles me tratou assim, o servo do Senhor, não convém contendar. Ele pisou-me, porque ele sabe que eu não vou lhe responder, não vou reagir. Olha o que estão a fazer para mim. O servo do Senhor não convém contendar. Nós não contendamos no púlpito. Nós não lutamos fora do púlpito. Nós não lutamos com os membros. Nós não lutamos com ministros, nós não lutamos com ninguém. Entramos, apresentamos o Evangelho, boa nova que transforma a vida das pessoas. Se a palavra que temos que pregarmos tem que transformar a vida das outras pessoas, tem que transformar primeiro a sua vida. Não tem que haver zanga, não tem que haver luta, porque o servo do Senhor não convém contentar. Seremos gentis para quantas pessoas? Quantas pessoas? Mas sim ser manso para quantos? Para todos. Apto para ensinar, sofredor. Instruído com mansidão aos que resistem. Eles resistem à salvação, resistem à santificação, resistem à prontidão para o céu. Eles resistem o bem para isto. Então, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então, o verdadeiro líder, então um líder purificado não vai impedir a salvação dos outros. Não vai impedir a santificação dos outros. No Novo Testamento é o que fizeram? Não impediram a firmeza dos outros. Não vai impedir o serviço sacrificial dos outros. A liderança purificada não vai impedir. Lucas 11, 52. Lucas 11, 52. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impediste os que fazem o quê? Entravam. Um verdadeiro líder lavado e purificado não vai fazer isto. O desejo dele é que todos sejam salvos. Então, nos cultos, haverão pessoas que vêm pela primeira vez, haverão pecadores, haverão ignorantes, haverão apostatados no culto. Então, quando o culto está a acontecer, você não faça coisas se é que és totalmente purificado, se tens uma mente em Cristo. Não farás algo para impedir com que o outro escute a palavra da salvação, de pensar na palavra da salvação. Assim que a palavra de Deus está saindo, pessoas estão orando, deixa as pessoas orarem. Alguém está a chorar, alguém está gritando, alguém está
de joelho, alguém está de pé, alguns levantaram a mão, algum diz, Senhor, hoje, acerto minha vida, não quero mais continuar com esta vida de pecado. Então, se estás a fazer coisas para impedir a oração dessas pessoas, não estás purificado. Mas quando Cristo nos purifica, não impediremos a salvação dos outros, não impediremos a santificação dos outros, não impediremos a firmeza dos outros, não impediremos o culto, o serviço dos outros. O imagine em inglês, não imaginar mal do outro. Zacarias 7:10. Zacarias 7:10. Não oprimas as viúvas, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende o mal, isto é, não imagina o mal, nem entende o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração, mesmo no seu coração, sem falar. Não tem que haver pensamentos maus. Isso é o que o Senhor deve nos purificar. Estou salvo, é bom. Estás tu purificado, estás tu lavado, estás tu lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus entrou profundamente na sua natureza, a ponto de não imaginar mal contra o outro. Zacarias 8:17. Zacarias 8:17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. P. Não provoques o Senhor. Não provoques o Senhor. Em Êxodo 23. Êxodo 23. 21. 23, 21. Guarda diante dele, ouve a sua voz, não provoques a ira. Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Sabem, por que esses israelitas que abandonaram o Egito, saíram do Egito, não entraram na terra prometida, provocaram o Senhor? Hebreus capítulo 3, 16. Porque havendo alguns de ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Provocaram o Senhor, você não provocará o Senhor. Eu não provocarei o Senhor. Vamos servir a Ele fielmente em nome de Jesus. Pureza pessoal para os chamados consagrados líderes. Somos lavados, purificados, não viveremos para nós. Somos purificados, não iremos nos embaraçar com os negócios desta vida. Somos purificados, não iremos nos vingar. Somos purificados, não enganaremos, não iremos defraudar a ninguém. Somos purificados, não invejaremos a ninguém. Somos purificados, não tiraremos os limites dos antigos. Somos purificados, não iremos contendar com ninguém. Somos purificados, não iremos impedir a ninguém. Somos purificados, não vamos pensar mal contra o outro. Somos purificados, não iremos provocar ao Senhor. E o povo diz... Amém. Ponto número 3. O sacerdócio proveitoso de líderes compassivos de cristãos. Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote
tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. És ordenado para os homens. Agora, olhem para aqui. Se és ordenado para os homens, tens que trabalhar com homens e mulheres. Tens que apreciar as pessoas. Se você diz que eu sou pastor, se você é pastor e és pastor das pessoas, se as pessoas não estão lá, és pastor de quem? Se és um conselheiro, has de aconselhar a quem se as pessoas não estão lá? Então, tens que apreciar as pessoas que providenciam te ouvir. Qualquer inspiração que tens, ou talento que tens, ou dom de espírito que tens, se as pessoas não estão lá para você ministrar para elas, como é que vai exercer o seu ministério? Qualquer coisa que faz, quando chega na congregação, entenda, eu fui ordenado a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, que possa compadecer-se ternamente dos ignorantes. Nós não temos que ser certos ou olhar as pessoas, minimizar os ignorantes. Eles vieram porque são ignorantes. Eles vieram porque eles reconhecem que tem trevas da ignorância. Eles dizem, brilha a palavra do Evangelho para mim, para eu sair desta situação. Marcos 9, 35. Jesus andou todas as cidades pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades entre o povo, e vendo a multidão foi movido de quê? Compaixão. Foi movido de quê? Em voz alta, de compaixão deles, porque andavam como desgarados, como ovelhas que não tinham pastor. Mateus, quando vinha as pessoas na estrada, ver pessoas na igreja, então eles vêm, não pensa nas pessoas, não pensa nas pessoas que não estão, pensa nas pessoas que estão na igreja e tenha compaixão delas. Marcos 6, 34. São as saídas da compaixão. É a amostra ou a evidência de alguém com compaixão. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Tenha a mente de Cristo, tenha o coração de Cristo, tenha o zelo de Cristo. A Bíblia diz que ele foi movido de compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou, diga-me, não tens Bíblia consigo? E começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque tinha compaixão. A compaixão não impede o senso cristão. A compaixão não é somente desculpa, eu sei que sentes dor, eu sei que és ignorante, desculpa, eu sei que não estás salvo, desculpa, eu sei que não sabes como entrar no céu, e eu sei que estás a sofrer, eu sei que você, o poder das trevas estão te oprimindo. Isso não é compaixão. Compaixão é fazer algo, ensinar, mostrar a verdade, mostrar o caminho e lhes tirar daquela condição. E esta compaixão irá operar nas nossas vidas em nome de Jesus. Romanos 10, estamos a ver a palavra compaixão, 10, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Isto é compaixão. Viu-os, não tinham o evangelho, não tinham a salvação. Eles disseram, este é meu desejo, esta é a minha paixão, este é o meu amor, isto é o que eu quero para eles. Esta é a minha súplica para que Israel seja salvo. 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de
Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por essa razão, ele foi ao encontro deles, pregou o evangelho para eles. Compaixão. A compaixão te fará pregar. Você vai pregar. Você vai pregar. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Este é um homem com zelo. Este é um homem com compaixão. Este é um homem de paixão. Se eu, por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Ele diz, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Esta é a pessoa que diz, não vivo mais para mim. É alguém que diz, desistirei de tudo para a salvação dos outros. É alguém que diz, me negarei do conforto, seja qual for o conforto, para pregar o evangelho para aqueles que querem ouvir. 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Isso é compaixão. Sempre buscava qual é a condição deles, qual é a situação deles, qual é a pressão deles, qual é o nível da ignorância deles. Ele se ajustava para quê? Para ele ser o melhor para todas as pessoas que ele ministrava para elas. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a fazer o quê? Chegar a fazer o quê? Salvar alguns. O que ele queria é fazer tudo, qualquer coisa, de modo que as almas sejam salvas. Por si, almas serão salvas. Mas virão ao reino por todos nós, em nome de Jesus. Você não será espiritualmente histérica. Você não será infrutífero espiritualmente. Agora, assim que sumarizamos para ter o presente benefício, o permanente benefício e o perpétuo benefício no reino de Deus, como do Filho amado de Deus. Assim que falamos da liderança, o que temos que fazer? Qual é o resultado do treinamento? Qual é o proveito do treinamento? Quais são os componentes do treinamento? O que tem que alcançar nas nossas vidas? De novo, a palavra liderança, mas leadership em inglês. Vamos escrever leadership em inglês. Ele amando almas acima de tudo. Amando almas acima de tudo. Quando vem à igreja, no ministério, veja as almas preciosas, ama elas. O seu coração alcança-os, ama essas almas todas, acima de tudo. Tens um trabalho, um apontamento depois do culto. Não pense naquele apontamento, pensa no culto, naquelas pessoas que estão ali. Não pensa no programa que você tem depois do culto. Ele ama as almas acima de tudo. Evangeliza pecadores em todo o tempo. Não importa se você lhes alcança, não importa onde tens que lhes alcançar. Onde quer que estiverem, é sua mente, seu coração, seu sonho, seu desejo. Há um pecador lá, há um pecador sentado ao meu lado, há um pecador parado, há um pecador na comunidade. Onde vive um pecador, seja um líder real,
que Deus treinou-te para ser proveitoso é evangelizando pecadores em todo o tempo. A. Avançando no serviço avançando no serviço. Isto quer dizer o quê? Você não é estagnado. O seu serviço não é um que só permanece. É só dizer, ontem eu estava lá, aquilo que deixou, aquilo que eu ouvi ontem é a mesma coisa que vai dizer no outro dia. Não há avanço, não há crescimento. Se somos líderes e Deus está nos a treinar, eu louvo a Deus porque Deus está a treinar. Avançando no serviço, com toda... Não farás o trabalho de Deus, vais ver a forma como fazes as coisas, vais ter uma conclusão lógica das coisas que tu fazes, disciplinando as ovelhas. Então, como filhos e filhas no Senhor, então, as pessoas na igreja podem ser mães, podem ser jovens. Então, você não quer que ninguém se perca diante de ti. Você não diz, aquele é o caminho que quer seguir, é a forma como ele quer ir, só quer vir nos oprimir. Eu nunca ouvi isto antes. Até está nos abusar. Quando ele está a nos insultar, se é assim, eu vou para outro lugar. Não permita isto que aconteça. Por quê? Você está disciplinando as ovelhas com todo o amor. Edificando os santos em todos os territórios. Temos uma igreja lá, tem santos lá. Temos uma igreja lá, há santos lá. Tu sabes, no mundo em que nós vivemos, existem territórios que não há energia. Talvez fazem coisas e não há energia lá. E lá há outro território que não há água. Escreveram cartas para reclamar nas autoridades. Você olha para eles, esqueça eles. O evangelho não deve ser assim. A água da vida não pode ser assim. Tem que alcançar a todos. Por isso, edificamos os santos em todos os territórios. E aqueles que têm a responsabilidade desta parte, terá certeza que a água do evangelho, o rio do evangelho está fluindo em todos os territórios. Restaurando o padrão em todos os templos. Restaurando o padrão em todos os templos. Este é o templo central, há outro templo lá, há outro templo lá, há outro templo lá onde você está ministrando. Um domingo, tenha certeza que você restaura. Essa é a liderança. É a liderança que serve ao Senhor. A liderança que segue a palavra do Senhor. A liderança que vai ouvir o bem feito no último dia. Tem que restaurar o padrão em todos os templos. Esse, fortalecendo os ganhadores de almas, fortalecendo os ganhadores de almas em todos os seus trabalhos. Sabe, há pessoas que querem servir ao Senhor, não sabem como. Não sabem como ganhar almas. Você fortalece-os. Você lhes dá o entendimento. Você lhes treina. Você lhes apela. E você fortalece esses ganhadores para fazerem os seus trabalhos. Curando os doentes com o toque de certeza. Sabes que há pessoas que vão dizer, eu não tenho ministério de cura, não estamos a falar disto. Jesus Cristo, se Jesus Cristo tocou a todos que falavam para Ele, aqueles todos serão curados. Não estou a ouvir o seu amém. Se eles mesmos, pela fé, se tocarem Jesus Cristo, serão curados. Dê-me um bom amém. O que tem que fazer? O que você faz? Como ministro, tudo o que precisas, conecte o doente com Jesus. Conecte o doente com Jesus e saia do caminho. Não fica entre Jesus e o doente. Se você falar de Jesus,
falar do poder que Ele tem, falar das promessas, falar da autoridade, falar da unção, falar do poder no seu nome. Deixa o doente saber que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, saia do caminho, deixa ele reconhecer Jesus, deixa Jesus tocar a ele. Através de você e sua mensagem, o doente será curado em nome de Jesus. Curando o doente com o toque da certeza e interpretando as escrituras com a verdade absoluta. Não coloque uma escritura contra outra que não liga escrituras que não se relacionam. Então, não interprete mal a palavra do Senhor. Olha bem a palavra do Senhor. Veja como é que você compara coisas espirituais com coisas espirituais. Assim que interpreta as escrituras, interpreta com a verdade absoluta. Prepara santos servos para o triunfo após a vida. Prepara servos para o triunfo após a vida. Se todas essas coisas estão presentes nas nossas vidas, o Senhor irá nos usar poderosamente. Eu disse, o Senhor vai te usar poderosamente. Isaías 48, 17. 48, 17. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Este trabalho vai prosperar nas suas mãos. Você será útil em nome de Jesus. Todos os ensinos que Ele nos deu, e o ensino que Ele nos deu hoje nos ensina para nós sermos úteis. E te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Eu disse, a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia. Os seus convertidos serão como areia. E os que precedem das tuas entranhas como os seus grãos. E o seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Há um grande ministério na sua frente. Um grande privilégio está à sua frente. E o Senhor está nos preparando, nos purificando e nos tornando úteis. Você não ficará atrás. Deus vai começar consigo. Deus fará na sua vida. Onde você está? Levanta-te e diga ao Senhor: obrigado por me escolheres. Obrigado porque me ordenaste. Obrigado porque me colocaste aqui para eu dar fruto. E darás frutos em nome de Jesus. Abra sua boca. Fala com o Senhor em oração. A lavagem e a pureza de líderes proveitosos. Ele nos escolhe, Ele nos purifica, Ele nos equipa, Ele nos torna proveitosos no seu reino. Tenha mais graça de Deus na sua vida para você ser mais proveitoso no reino de Deus.